Era uma manhã comum de verão em Evansdale, no estado de Iowa. O dia 13 de julho de 2012. O sol brilhava forte no céu, quando Elizabeth Collins, de apenas 8 anos, saiu com sua prima, Lyric Cook, de 10 anos, para um passeio de bicicleta. As duas inseparáveis pedalaram até as proximidades do lago Myers Lake, um local calmo e popular na pequena cidade. Elizabeth, filha de Heather e Drew Collins, era descrita como doce, energética, apaixonada por animais e esportes. Lyric, por sua vez, tinha um espírito mais aventureiro, filha de Misty Morrissey e Dan Morrissey. Vinha de uma família com histórico complicado, algo que logo atrairia os olhares da investigação. As meninas estavam acostumadas a brincar juntas naquela área, o que tornava tudo ainda mais perturbador. Por volta das 12h15, as duas foram vistas pela última vez por testemunhas andando de bicicleta perto do lago. Quando não voltaram para casa, as famílias começaram a procurar por elas com a ajuda de vizinhos. Às 16 horas, a polícia foi chamada, e poucas horas depois, as bicicletas foram encontradas abandonadas perto de uma trilha no lago, junto com as bolsas das meninas. As bicicletas estavam posicionadas de forma incomum, lado a lado, o que despertou ainda mais desconfiança. Não havia sinais de luta ou barulho relatado, apenas o silêncio, a ausência. Com a notícia do desaparecimento, o condado inteiro foi mobilizado. Mais de 1.000 voluntários se juntaram à busca, junto com autoridades locais, estaduais e o FBI. As investigações tomaram uma dimensão nacional. O Departamento de Segurança Pública de Iowa declarou o caso como prioridade máxima. Helicópteros, mergulhadores, cães farejadores e tecnologia de ponta foram utilizados. A busca por pistas foi intensa nos primeiros dias, mas nenhuma evidência concreta aparecia. A angústia das famílias aumentava à medida que o tempo passava. Aos poucos, o foco da investigação começou a se expandir. Mais de 300 pessoas com histórico de crimes na região foram entrevistadas. Os agentes vasculharam registros, interrogaram vizinhos, analisaram as rotinas das famílias. O nome de Dan Morrissey, pai de Lyric, logo chamou atenção. Ele tinha antecedentes criminais ligados a substâncias ilegais e estava em liberdade condicional na época. Apesar disso, as autoridades afirmaram que ele não era oficialmente considerado suspeito, mas sim uma pessoa de interesse. A vida turbulenta dos Morrissey trouxe ainda mais tensão ao caso, que já causava comoção nacional. Apesar do envolvimento do FBI e da força-tarefa criada especialmente para o caso, os dias se transformaram em semanas e as esperanças começaram a se enfraquecer. O que começou como uma busca frenética por duas crianças, logo se tornaria um dos maiores mistérios criminais dos últimos anos em Iowa. A cidade parou. Famílias trancaram as portas. Crianças deixaram de sair para brincar. Os olhos do país estavam voltados para Evansdale, mas o tempo seguia sem respostas. Foi então que no dia 5 de dezembro de 2012, quase 5 meses após o desaparecimento, um grupo de caçadores fez uma descoberta chocante na região da Seven Bridges Wildlife, areia a cerca de 25 milhas do local, onde as bicicletas foram encontradas. Em uma área isolada, remota e de difícil acesso, foram encontrados os restos das duas meninas. A confirmação veio logo após, através de exames oficiais. O local era tão afastado que os investigadores acreditam que quem as levou até ali conhecia bem a região. Mais uma vez, o medo e a tristeza tomaram conta de Evansdale. A comunidade parou. A esperança deu lugar à indignação e ao desejo de justiça. Ao contrário do esperado, a causa das perdas nunca foi revelada ao público. As autoridades mantiveram os detalhes em sigilo, argumentando que havia informações que apenas o verdadeiro responsável saberia. Nenhum nome foi oficialmente apontado. Nenhuma prisão foi realizada. As famílias receberam a notícia com dor e revolta, e a comunidade se uniu em vigílias, homenagens e luto coletivo. Após a descoberta feita na Seven Bridges Wildlife Area, o caso tomou uma nova direção. A região onde os restos das meninas foram localizados era conhecida por trilhas densas, terreno acidentado e difícil acesso a um local que só alguém com familiaridade conseguiria acessar com facilidade. A polícia reforçou essa teoria, sugerindo que quem estivesse por trás do crime provavelmente conhecia bem a área. Apesar disso, mesmo com a intensificação das buscas por pistas no local, nenhum novo vestígio foi encontrado. As autoridades continuaram mantendo o silêncio sobre os detalhes. Nenhuma informação sobre o que teria acontecido com as meninas foi revelada. A ausência de detalhes gerou frustração entre familiares e a população. Mas o Polícia Federal norte-americana e o Departamento de Segurança Pública de Iowa insistiam que manter esses dados em sigilo era crucial
para não comprometer a investigação. O silêncio, segundo eles, era uma arma contra quem estivesse por trás daquilo tudo. Enquanto isso, a polícia investigava mais de 2.000 pistas vindas de todo o país. Várias pessoas foram questionadas. 2 nomes se destacaram nas investigações e no debate público. O primeiro foi Michael Klander, um homem com histórico de crimes graves e que havia cometido um sequestro em Iowa no mesmo ano. Klander morreu pouco depois desse outro crime. A semelhança nos modos de agir e o histórico de Klander fizeram com que ele fosse investigado com seriedade. No entanto, em 2014, após análise profunda, ele foi oficialmente descartado como possível envolvido no caso Lyric e Elizabeth. Outro nome surgiu nos bastidores em fóruns sobre crimes não resolvidos: Jeff Altmaier. Ele havia sido preso por tentar atrair crianças para dentro de seu carro anos antes. Essa conexão rendeu espaço no documentário e reacendeu as discussões online. Contudo, assim como Klander, também não existiam provas diretas que o ligassem ao caso de Evansdale. Entre os moradores da cidade, grupos de entusiastas por crimes reais, circularam teorias mais sombrias. Algumas ligavam o caso a dívidas ou envolvimento com substâncias ilícitas por parte de pessoas próximas, sugerindo que o desaparecimento das meninas poderia ser um tipo de retaliação. No entanto, nenhuma dessas hipóteses foi confirmada, e as autoridades se mantiveram firmes. Nada até então levava a um responsável com evidências incontestáveis. Enquanto os nomes eram levantados e descartados, Drew Collins, o pai de Elizabeth, tornava-se cada vez mais vocal. Ele passou a usar as redes sociais, programas de TV e entrevistas para manter o caso vivo. Tornou-se uma figura importante na mobilização pública por justiça. Fundou a Elizabeth Collins Foundation com o objetivo de apoiar famílias em situações semelhantes e promover melhorias nos sistemas de resposta a desaparecimentos infantis. A mãe de Lyric, Misty, também buscou manter a memória da filha, mesmo com os desafios enfrentados por sua própria família com a justiça. Em Evansdale, o memorial foi construído no local onde as bicicletas foram encontradas. Chamado de Trail of Angels, tornou-se um espaço de reflexão, luto e homenagem. A reviravolta inesperada viria anos depois, em 2024, quando um documentário chamado Os Misteriosos Raptos de Loa foi lançado na plataforma Max. O material trouxe entrevistas profundas, investigações cinematográficas e o envolvimento direto da família. Foi um novo impulso para a história, reacendendo esperanças de uma resposta e provocando novas teorias sobre quem poderia estar envolvido, principalmente ao mostrar como o tempo não havia apagado as cicatrizes deixadas naquela cidade. Comente abaixo. Você acha que o responsável ainda está entre nós ou que já se foi? Deixe sua teoria nos comentários e compartilhe esse mistério com quem gosta de casos não resolvidos. Com o documentário Taken Together ganhando atenção nacional e renovando a indignação do público, o caso voltou aos noticiários. Pela primeira vez em anos, o Departamento de Segurança Pública de Iowa anunciou que novas tecnologias estavam sendo utilizadas no caso, especialmente no campo do DNA forense. Entramos em 2025 com uma promessa que reacendeu as esperanças da comunidade e, principalmente, das famílias. O uso da genealogia genética, a mesma técnica que ajudou a solucionar dezenas de casos arquivados nos Estados Unidos. Esses avanços começaram a ser aplicados com base em vestígios colhidos no local onde as meninas foram encontradas. Os peritos, silenciosos até então, agora falavam com mais confiança sobre a possibilidade de identificar alguém com base em perfis genéticos de familiares distantes. Algo impossível há uma década. Em julho de 2025, foi oficialmente confirmado que os testes estavam em andamento, com o apoio de especialistas do FBI e de laboratórios especializados em casos frios. A comunidade de Evansdale, marcada por tanto tempo pelo vazio das respostas, passou a acompanhar cada anúncio com expectativa. Drew Collins reforçou sua presença nas redes sociais e voltou a aparecer em programas de televisão. Com voz firme e emocionada dizia: "Alguém sabe o que aconteceu, e a ciência vai nos ajudar a descobrir." Enquanto isso, nas sombras da investigação, nomes do passado voltavam a ser analisados, inclusive uma possível conexão entre o local onde as meninas foram vistas pela última vez e a Seven Bridges Wildlife Area voltou à tona. Era uma estrada isolada, com acessos escondidos e pouco patrulhada. A polícia agora buscava registros antigos de movimentação naquela região, tentando cruzar com dados de celulares, veículos e pessoas que já haviam sido interrogadas em 2012, mas que poderiam ter sido esquecidas ou descartadas por falta de evidências na época. A tecnologia trouxe também outro elemento crucial: a reconstrução digital do caso, modelos 3D da área do lago, simulações da rota das bicicletas
e mapeamentos temporais ajudavam a refazer o trajeto que Elizabeth e Lyric podem ter seguido. Essas novas abordagens eram acompanhadas pela população com ansiedade, pois, mesmo mais de uma década depois, o sentimento de justiça permanecia tão forte quanto no primeiro dia. As famílias, mesmo abaladas, nunca deixaram de buscar respostas. A mãe de Elizabeth, Heather, raramente aparecia publicamente, mas fontes próximas disseram que ela acompanhava cada passo da investigação. Misty, mãe de Lyric, enfrentava críticas desde o início do caso por seus antecedentes, mas reafirmava em entrevistas que sua filha era a luz da sua vida e que jamais teria se envolvido em algo que prejudicasse a menina. Um fato curioso chamou a atenção durante a produção do documentário ao revisar horas de gravações antigas. Os produtores notaram inconsistências em alguns depoimentos dados nos primeiros dias do desaparecimento. A polícia foi informada e reabriu entrevistas com algumas pessoas da região que, na época, afirmaram ter visto um carro escuro estacionado próximo ao lago. Essas informações voltaram ao radar da investigação, agora cruzadas com tecnologia de reconhecimento de placas e dados de movimentação de sinal de celular. Ainda assim, apesar de todos esses avanços, o caso seguia sem um nome oficialmente apontado, sem uma prisão, sem uma confissão. A frustração se misturava à persistência. O silêncio das autoridades quanto aos detalhes exatos do que ocorreu com as meninas era a estratégia final: guardar uma peça-chave, uma informação que apenas o verdadeiro responsável saberia. O que você acha que realmente aconteceu naquele 13 de julho de 2012? Deixe sua teoria nos comentários abaixo. Em Evansdale, o tempo parece ter parado em 13 de julho de 2012, mesmo após tantos anos. A cidade não esquece. Cada rua, cada parque e cada mural carregam o peso de duas infâncias interrompidas. O parque, que antes era apenas um espaço comum, agora se tornou um santuário de memórias. O Angels Park, ali, onde as bicicletas foram encontradas, as famílias construíram algo que o tempo não consegue apagar, um memorial vivo, com nomes, rostos e flores que jamais murcham. A Elizabeth Collins Foundation continua ativa, prestando suporte a famílias de crianças desaparecidas, promovendo palestras, eventos de conscientização e arrecadações de fundos. Drew Collins tornou-se uma referência nacional no combate a casos arquivados. Sua persistência, sua dor e sua voz ecoam além de Evansdale. Ele acredita firmemente que a solução está próxima e que a verdade virá à tona com a tecnologia e a vigilância da sociedade. Enquanto isso, a genealogia genética segue em andamento. Amostras compatíveis estão sendo cruzadas com bancos de dados públicos e privados. A esperança está, agora, no poder da ciência. O FBI declarou que o caso está ativo e com prioridade, e que a nova abordagem forense já gerou pistas que estão sendo investigadas. Nomes que estavam esquecidos reaparecem em planilhas, registros e depoimentos antigos, que talvez tenham passado despercebidos na época. A ausência de um desfecho não significa ausência de movimento. Cada dia é uma nova chance de desvendar o que aconteceu. O caso de Elizabeth Collins e Lyric Cook tornou-se símbolo de luta, de persistência e de como uma comunidade inteira se recusa a aceitar o esquecimento como resposta. O que aconteceu naquela tarde de verão ainda é uma ferida aberta. E mesmo com tantos anos, a pergunta continua viva. Quem sabia o suficiente para levá-las até um lugar tão isolado, sem deixar rastros? Hoje, em agosto de 2025, o caso permanece sem resolução definitiva. Nenhuma prisão foi feita, nenhum nome anunciado, mas há movimentações. Há silêncio por parte das autoridades, o que muitos interpretam como um sinal de que estão perto de algo. A investigação não foi encerrada, e os analistas forenses garantem que há progresso. Ainda não há uma conclusão, mas a esperança permanece viva. Os nomes de Elizabeth e Lyric estão estampados em placas, murais, camisetas, árvores e corações. São lembradas não apenas como vítimas, mas como catalisadoras de mudanças, como símbolo de que a justiça pode ser lenta, mas não precisa ser esquecida. As famílias continuam oferecendo recompensa, superior a $100.000, por informações que levem à verdade. E o documentário continua sendo assistido, comentado, analisado. Em cada visualização, um novo olhar. Em cada comentário, uma possibilidade. O que mais inquieta é saber que alguém, em algum lugar, ainda guarda um segredo. Alguém viu algo, alguém sabe. E enquanto essa pessoa permanecer em silêncio, a pergunta persistirá. O que realmente aconteceu com Elizabeth e Lyric? Se você tem uma teoria, se algo nesse caso chamou sua atenção, escreva nos comentários. E se deseja continuar acompanhando mistérios como este, curta, compartilhe e se inscreva. Às vezes,
A resposta que falta está em um simples detalhe que ainda não foi notado. Se essa história te tocou de alguma forma, não deixe esse mistério passar em silêncio. Curta o vídeo para que mais pessoas conheçam o caso de Elizabeth e Lyric. Então um abraço e até a próxima.